perde o foco, não para tentar se justificar, é como se Deus falasse: agora eu te defendo, vai que eu cuido de você, ok? Então qual é a ideia aqui? Sua identidade é a maior arma de guerra que você pode ter. E onde está a minha identidade? Sua identidade está escondida naquele que te criou. Então, como eu já falei, quanto mais próximo você estiver dele, mais clara vai ficar essa identidade e menos suscetível você vai estar aos efeitos da difamação. Alguns anos atrás, nós estamos há 15 anos em Curitiba. Alguns anos atrás, uma pessoa me perguntou, acho que era uma entrevista de rádio, falaram assim: como é que você lida com as acusações, com as difamações? Imagina, eu vim para cá 15 anos atrás, abri uma igreja com o nome de sorveteria. Claro que iam falar mal. Hoje é diferente, mas há 15 anos atrás. E eu olhei para o cara e falei assim: que difamações? Cara, eu estava tão preocupado na minha missão que eu não tinha tempo de ficar procurando o que estavam falando mal de mim. Outro dia um amigo meu falou assim: cara, estão falando muito mal de mim nas redes sociais. Eu falei: é fácil, saia das redes sociais. Sabe, às vezes a gente tira o foco do que é essencial para tentar se defender. Fala para a pessoa do lado: não faça isso. E para terminar, continue trabalhando apesar do perigo. Número 6, versículo 10 a 14. Eu vou ler um pouquinho aqui só para você entender a história. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão te matar. Porém eu disse: homem como eu fugiria? Isso Neemias está falando. Os inimigos de Neemias não se contentaram em distraí-lo nem em difamá-lo. Agora eles estavam tentando assustá-lo. Mas eles não contavam com uma coisa: com o caráter de Neemias. Ele falou: cara, eu não sou homem para fugir. E sabe o que Neemias estava dizendo? Ele sabia que se ele entrasse no templo naquela época, aquilo ali não era permitido um homem que não fosse sacerdote entrar. Então ele poderia pagar com a própria vida. Ele sabia disso. Por isso que eu quero que você entenda é: jamais permita que o medo te faça transgredir uma ordem que Deus tem te dado. Isso é o que o inimigo quer que você faça. A ideia é: se eles não podem te assustar para você renunciar a tudo, eles vão te pressionar para desobedecer a Deus. E sabe o que é mais interessante nessa história? É que você começa a ver que os arqueólogos hoje em dia descobriram uma parte do muro que Neemias edificou. Eles cavaram, acharam um muro de 3 metros de um lado para o outro e 3,5 metros de largura. Agora imagina isso, presta atenção em mim. Depois de milhares de anos, até hoje tem evidências da perseverança e da obediência de Neemias. Então a pergunta que eu faço é: quais são as evidências que você vai deixar aos outros? Como que as gerações futuras vão saber que você foi fiel a Deus? Aí você diz: cara, o que eu tenho que fazer? Você precisa ser fiel aos simples e humildes começos. Eu quero terminar contando uma parte da minha história. Posso? Pode. Vamos lá. Hoje eu tenho viajado o Brasil inteiro dando cursos junto com o Fabinho sobre liderança, sobre autogoverno, sobre como trabalhar em equipe. Nós temos uma igreja onde são muitas pessoas, um exército que trabalha nos bastidores, e muitas vezes eu não estou presente. Você que é da igreja está sentindo falta, eu já estou tempão fora, ainda vou ficar mais um pouquinho. Mas a ideia é: não parou, nada parou, então nós estamos viajando, sabe? Os livros abriram muitas portas, portas até maiores do que eu imaginava, viajando muito para o Nordeste a trabalho. Fiquei com a Vivi lá 7 dias no Nordeste, não colocamos o pé na areia, de tanto trabalho que teve. Então a gente ia, tomava uma açaí, tirava uma foto, voltamos ao trabalho. Quantas coisas acontecendo, muito lindo e maravilhoso. Mas não começou assim. Começou no dia que eu tive um sonho que era ser campeão mundial de skate. E eu fui até esse sonho, até chegar no mundial, e Deus me pediu isso e falar: cara, abre mão desse sonho para viver o meu sonho. Entrei nessa igreja quando não era bola de neve, era só um floquinho começando a cair. E nós começamos um trabalho alguns anos atrás. E aí, queridos, quantas coisas nós ouvimos, quantas coisas vieram para tentar nos desanimar, nos assustar ou nos colocar medo. Mas com o skate eu aprendi uma situação. Eu desço ladeiras a mais de 80 km por hora, fui profissional disso durante anos. E toda vez, até hoje, que eu coloco um skate na ponta de uma ladeira, até hoje, andando de skate nas maiores ladeiras do mundo. Já participei do
Guinness Book de recordes de velocidade em ladeira. Toda vez que eu coloco o skate, eu sinto um frio na barriga. E esse medo, esse frio da barriga, me manteve vivo até hoje. Porque alguns amigos meus não sentiram esse medo e já morreram. Imagina você descer a 80, 90 por hora, berrar a tangência de uma curva e a força G te jogar na frente de um carro. Amigos meus morreram, eu estou vivo até hoje. Contudo, mesmo sentindo esse medo, eu nunca permiti que ele me deixasse descer uma ladeira. Então a ideia é, você vai ter medo de empreender? Você vai ter medo de se jogar e obedecer? Sim, e isso é saudável. O que não é saudável é quando esse medo te impede de agir. Vocês estão aqui? Aí você fala, caramba, mas está sendo mais forte do que eu. Qual é a dica que eu te dou? Reconecte-se com Deus. Amém. Porque quando você está reconectado com Ele, o medo não tem poder de paralisia. Ele é um antídoto contra a morte. Ele te protege, ele te faz pensar, raciocinar. Mas você não tem medo de empreender. Todas as histórias que foram contadas aqui foram pessoas que não tiveram medo, que andaram, que suaram, que, meu Deus, sofreram e foram muito criticadas. Em todos os momentos tiveram um certo medo. Mas nenhum dos que estão aqui pararam. Mas se eu perguntar para os meus queridos, vocês conhecem alguém que também tinha um chamado e parou? Inúmeros. Porque o medo foi mais forte do que a ação. E como o Wendel falou, a ação tem que ser mais forte. Da onde eu tiro toda a ação para fazer o que eu faço, e que você deve ter também que tirar, reconecte-se com Ele. Ele é a fonte de toda a motivação, Ele é a fonte de toda a energia que você precisa. Amém? Obrigado por ter me ouvido.